Boa tarde, oitavo ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online de matemática, onde hoje nós iremos estudar os quadriláteros. Esse conteúdo ele se encontra no livro de vocês, volume 3, entre as páginas 23 e 27. Então, vamos lá, meus amores, dar início à nossa aula de hoje? Então, vejam só, o que seriam quadriláteros? Então, quadriláteros são polígonos constituídos por 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos internos, 4 ângulos externos. Então, podemos entender que sejam A, B, C e D 4 pontos coplanares. O que seriam esses pontos coplanares? São pontos que irão pertencer ao mesmo plano, todos diferentes, todos distintos, sem que existam 3 pontos colineares, ou seja, sem que 3 pontos pertençam a uma mesma reta, tá certo? Então, se os segmentos AB, BC, CD e DA interceptam-se apenas nas extremidades, a união desses 4 segmentos será um quadrilátero. Então, temos aqui um quadrilátero, que é um polígono constituído por 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos internos, 4 ângulos externos. Então, temos aqui os vértices. Sabemos que os vértices são os pontos do quadrilátero. Então, temos aqui os pontos A, B, C e D, todos com letras maiúsculas, porque representam pontos, e pontos são representados por letra maiúscula, tá certo? Então, aqui nós temos os vértices. Os lados são os segmentos AB, BC, tá certo? CD e DA. Então, aqui, vejam que também as letras estão maiúscula e uma barrinha em cima para identificar que são segmentos, tá certo? Os ângulos internos que nós temos aqui são quem? A, B, C e D, também com letra maiúscula e com circunflexo para identificar que são ângulos. E os ângulos externos, tá certo? São os ângulos adjacentes, suplementares aos ângulos internos. Então, aqui, eu tenho o ângulo A, externo, nesse caso eu represento por uma letra minúscula, tá certo? Ele será o suplemento do ângulo interno, ou seja, a soma do ângulo interno mais o ângulo externo será igual a 180 graus. E sabemos que quando a soma de dois ângulos é igual a 180 graus, nós dizemos que esses dois ângulos, eles são suplementares, tá certo? Então, nesse caso, nós dizemos que a soma de dois ângulos, um interno e outro externo, tá certo? Eles serão suplementares, ou seja, a soma deles será sempre igual a 180 graus. Então, tenho aqui, tá certo? Os elementos que compõem, tá certo? Esse quadrilátero. Classificação. Então, os quadriláteros, eles são classificados quanto ao seu paralelismo. Então, eles podem ser paralelogramos e eles podem ser também trapézios. Então, eles são paralelogramos quando eles possuírem 2 pares de lados opostos paralelos. Sabemos que lados paralelos são aqueles lados que não se cruzam, que não têm ponto em comum. Então, aqui, paralelogramos são quadriláteros que possuem 2 pares de lados paralelos, 2 pares de lados opostos paralelos. Então, nós temos aqui o lado AB, o lado oposto a AB é o lado CD. E esses dois lados aqui, eles são paralelos, tá certo? Assim como o lado aqui, AD, que é o oposto a ABC, também eles serão paralelos. Então, sabemos que 2 elementos formam um par. Então, nós temos aqui o primeiro par, AB, o segmento AB. Esse símbolo aqui é de paralelo. Então, o segmento AB é paralelo ao segmento CD. Assim como o segmento AD será paralelo ao segmento BC. Então, aqui eu tenho 2 pares de lados opostos paralelos, tá certo? Vejam que o lado AB, que é oposto ao lado CD, esses lados eles não se cruzam e eles vão ter a mesma posição, a mesma direção e o mesmo sentido, tá certo? Assim como os lados AD e BC. Ok? Então, lembrem-se que para ser um paralelogramo é necessário ter 2 pares de lados opostos paralelos. Ok? Então, aqui nós iremos ver agora algumas propriedades dos paralelogramos. Então, todo paralelogramo possui os ângulos opostos congruentes, ou seja, o ângulo oposto ao ângulo A é o ângulo C.
esses dois ângulos, eles são opostos e são congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida, tá certo? Assim como o ângulo D, que é oposto ao ângulo B, eles também irão possuir a mesma medida, ok? Todo paralelogramo possui os lados opostos congruentes, ou seja, a medida do lado AB será a mesma medida do lado CD, assim como a medida do lado AD será a mesma medida do lado BC, ok? Em todo paralelogramo, as diagonais se interceptam nos seus respectivos pontos médios. Então, sabemos que qualquer que seja o quadrilátero, tá certo? Terá duas diagonais. Lembrando que diagonal é o segmento que vai de um vértice ao outro, do lado oposto. Então, no caso, o paralelogramo, que é um quadrilátero, terá duas diagonais. Então, no paralelogramo, quando as duas diagonais, tá certo, se cruzam, irá se cruzar no ponto médio. E o que seria esse ponto médio? É o ponto que divide o segmento em duas partes congruentes. Então, essas duas diagonais irão se cruzar justamente no ponto médio, certo? Então, vamos ver agora a classificação dos paralelogramos. Então, podemos classificar os paralelogramos em três tipos. Eles podem ser retângulo, tá certo? Eles podem ser losango e eles podem ser quadrado. Então, quando é que o paralelogramo ele é um retângulo? É quando ele possui quatro ângulos internos congruentes, ou seja, quatro ângulos internos iguais a 90 graus. Quatro ângulos internos que serão ângulos retos. Então, temos aqui esse retângulo, sabendo que esse retângulo é um paralelogramo, logo todas as propriedades que são aplicadas aos paralelogramos serão aplicadas ao retângulo, tá certo? Já que o retângulo ele é um paralelogramo. Então, aqui nós temos os quatro ângulos retos, os quatro ângulos internos congruentes. Então, podemos dizer que esse paralelogramo ele é um retângulo. Então, o retângulo ele é um paralelogramo equiângulo, porque ele terá quatro ângulos retos, quatro ângulos de 90 graus. Então, a propriedade que compõe o retângulo é que todo retângulo tem diagonais congruentes. Então, eu disse para vocês que todo quadrilátero irá possuir duas diagonais. E tratando-se do retângulo, as duas diagonais terão a mesma medida. Então, aqui eu tenho as seguintes diagonais, AC e BD. Então, essas diagonais terão a mesma medida, ok? No losango, como podemos classificar um losango? O losango é um paralelogramo que possui os quatro lados congruentes. Então, no losango, os quatro lados terão a mesma medida, tá certo? Vejam que para ser classificado como um retângulo, é necessário ter quatro ângulos retos. Para ser classificado como um losango, é necessário ter quatro lados congruentes, quatro lados com as mesmas medidas, tá certo? Então, enquanto o retângulo ele é um paralelogramo equiângulo, o losango é um paralelogramo equilátero, tá certo? Então, aqui eu tenho duas propriedades que compõem esse losango. A primeira é que todo losango tem as diagonais perpendiculares entre si. Vejam que o losango é um quadrilátero, logo terá duas diagonais. E essas diagonais, elas serão perpendiculares entre si, ou seja, no momento em que elas se cruzam, irá formar aqui, ó, na região interna, quatro ângulos retos. Então, essas duas diagonais, elas são perpendiculares, porque elas se cruzam em um único ponto, formando quatro ângulos retos, quatro ângulos de 90 graus. A propriedade B, todo losango tem as diagonais nas bissetrizes dos ângulos internos. O que seria a bissetriz? Bissetriz é o segmento que divide um ângulo em duas partes congruentes. Então, na medida em que eu traço no losango as suas diagonais, então cada um dos seus ângulos serão divididos em duas partes congruentes. Então, eu tenho aqui que esse segmento será a diagonal do losango, mas também será a bissetriz do ângulo, tá certo? Então, todo losango tem as bissetrizes, tá certo? Que serão também diagonais, ok? E o quadrado? Como podemos classificar o quadrado? O quadrado será um paralelogramo que possui os quatro ângulos internos congruentes e os quatro lados congruentes. Ou seja, o quadrado vai pegar essas duas características. O quadrado terá quatro
ângulos retos e 4 lados congruentes. Então, nós dizemos que o quadrado é um equiângulo e equilátero. Logo, é um paralelogramo regular. Então, vejam que o retângulo, ele será um paralelogramo equiângulo, porque terá 4 ângulos retos. O losango será um paralelogramo equilátero, porque terá 4 lados congruentes. E o quadrado vai ter o quê? 4 ângulos retos e 4 lados congruentes. Logo, o quadrado é equiângulo e equilátero. Então, podemos classificar ele como polígono regular. Porque o que seria um polígono regular? Um polígono regular é aquele polígono que possui lados e ângulos congruentes, tá certo? Ou polígono regular ou paralelogramo regular, tá certo? Então, nós temos aqui a observação que o quadrado é um retângulo e um losango simultaneamente. Podemos dizer que o quadrado, ele é um retângulo porque possui 4 ângulos retos. O quadrado é um losango porque terá 4 lados congruentes, tá certo? Então, conclusão, todo quadrado, ele é retângulo, ele é losango. Mas nem todo retângulo será um quadrado e nem todo losango será um quadrado. Porque aqui, ó, só vai ser retângulo. Por quê? Ele tem 4 ângulos retos? Tem, mas para ser um quadrado teria que ter o quê? Os 4 lados congruentes. Nesse caso aqui, ele é só losango. Por quê? Ele tem 4 lados congruentes? Tem, mas ele não tem 4 ângulos retos, tá certo? Já que eu tenho 4 lados congruentes e 4 ângulos retos. 4 ângulos retos, então posso classificar também como retângulo, e 4 lados congruentes, então posso classificar também como losango, tá certo? Logo, as suas diagonais possuem todas as propriedades dos outros paralelogramos, ou seja, todas as propriedades que foram observadas tanto no retângulo quanto no losango também serão aplicadas ao quadrado, ou seja, as diagonais terão a mesma medida, elas irão se cruzar no seu respectivo ponto médio. As diagonais, tá certo, serão também bissetriz de cada um desses ângulos. Vejam, se é bissetriz, então, se esse ângulo aqui mede 90 graus, quando eu tracei a diagonal, cada uma de suas partes, certo, será igual a 45 graus, porque somando aqui 45 graus mais 45 graus, será igual a 90 graus, tá certo? Agora vamos ver os trapézios. Vejam só, falei para vocês que os quadriláteros são classificados quanto ao seu paralelismo, em que eles podem ser paralelogramos quando eles possuem 2 pares de lados opostos paralelos, e eles podem ser trapézios quando eles possuem apenas um par de lados opostos paralelos, tá certo? Então, temos que os trapézios são quadriláteros que possuem um par de lados paralelos, onde esses lados paralelos serão as bases, tá certo, do trapézio. Então, nós temos aqui o lado AB, que é oposto ao lado CD. Vejam que esses dois lados, eles serão opostos e paralelos. Falei para vocês que quando se tem 2 elementos, se forma o quê? Um par. Então, nós temos aqui que o segmento AB é paralelo ao segmento CD. Já os segmentos AD e BC, eles são opostos? São, mas eles não são paralelos, porque eles têm posições diferentes, eles estão assim, ó, tá certo? Então, eles não são paralelos. Então, temos aqui apenas um par de lados opostos paralelos, que no caso são os lados AB e CD. Então, lembrem-se que os quadriláteros são classificados quanto ao seu paralelismo. Eles podem ser paralelogramos, quando eles possuem 2 pares de lados opostos paralelos, e eles podem ser trapézios, quando eles possuem apenas um par de lados opostos paralelos. Onde esses lados paralelos, eles são chamados de bases. Então, eu tenho aqui que o lado AB será a base menor, no qual eu posso chamar por B minúsculo ou Bzinho. Eu tenho que o lado CD será a base maior, no qual eu posso chamar de Bzão. Então, tenho aqui base menor, base maior. E esses dois lados aqui, os lados AD e BC, eles são classificados como lados não paralelos, tá certo? Então, assim como os paralelogramos, eles se dividem em 3 tipos, os trapézios também. Existem 3 tipos de trapézios, que são, no caso, o trapézio isósceles,
o trapézio escaleno e o trapézio retângulo. Então, quando é que nós temos um trapézio isósceles? Nós temos um trapézio isósceles quando os lados não paralelos, eles possuírem a mesma medida, tá certo? Vejam aqui, nesse caso, que o lado AD terá a mesma medida do lado BC, como foi colocado aqui, ó. Tá certo? Então, esses dois tracinhos de cada um desses lados é para indicar que eles terão a mesma medida. Então, trapézio isósceles é aquele trapézio que possui os lados não paralelos congruentes, ou seja, que terão a mesma medida. Então, as diagonais do trapézio isósceles são congruentes. Eu falei para vocês que qualquer que seja a figura de 4 lados, ou seja, qualquer que seja o quadrilátero, terá 2 diagonais. E se tratando de trapézio isósceles, as suas diagonais terão a mesma medida, ou seja, a diagonal AC terá a mesma medida da diagonal BD. Lembrando que quando eu chamo aqui AC, se eu chamar CA ou DB, é a mesma coisa, tá certo? Os ângulos internos de mesma base são congruentes, ou seja, a medida do ângulo A, tá certo? Terá a mesma medida do ângulo B. Esses dois ângulos pertencem à mesma base AB. Assim como a medida do ângulo D terá a mesma medida do ângulo C. Esses dois ângulos pertencem à mesma base CD, tá certo? Agora veremos o trapézio escaleno. Quando é que nós temos o trapézio escaleno? Quando os lados não paralelos possuírem medidas diferentes, tá certo? Então, nós dizemos que o trapézio que possui os lados não paralelos não congruentes. Então, nós temos aqui, ó, que os lados AD e BC, que são classificados como lados não paralelos, eles irão possuir medidas diferentes. Por isso que eu coloquei aqui que o lado AD, tá certo? O segmento AD será diferente do segmento BC. Então, lembre-se que o trapézio isósceles, os lados não paralelos possuem a mesma medida, ou seja, os lados não paralelos são congruentes. No trapézio escaleno, os lados não paralelos não são congruentes, não possuem a mesma medida. E o trapézio retângulo é aquele trapézio que possui dois ângulos internos retos, dois ângulos internos, onde cada um deles irá medir 90 graus, tá certo? Então, eu tenho aqui que o ângulo A e o ângulo D, eles irão medir 90 graus, tá bom? Então, lembre-se dessas três classificações dos trapézios. Eles podem ser isósceles, quando os lados não paralelos possuírem a mesma medida. Eles podem ser escaleno, quando os lados não paralelos, tá certo, possuírem medidas diferentes. E eles podem ser trapézio retângulo, quando eles possuírem dois ângulos retos, dois ângulos de 90 graus, ok? Então, aqui, conclusão, eu coloquei as propriedades dos quadriláteros. Então, nós temos que os paralelogramos possuem lados opostos paralelos e congruentes, como eu falei para vocês, tá certo? Que todo paralelogramo, os lados opostos serão o quê? Paralelos e congruentes. E seus ângulos opostos também serão congruentes, como eu falei para vocês. Suas diagonais não são congruentes, elas interceptam-se em seus pontos médios, mas não são perpendiculares. Também falei isso para vocês, não é verdade? Então, eu falei para vocês que todo quadrilátero possui duas diagonais, tá bom? Os retângulos, lembrando que retângulo é o quê? É um paralelogramo, possuem lados opostos paralelos e congruentes. Claro, se o retângulo é um paralelogramo, então irá possuir lados opostos paralelos e congruentes. E seus ângulos opostos são congruentes, claro, porque ele é um retângulo e o retângulo é um paralelogramo. Suas diagonais são congruentes, como nós vimos nas propriedades, que as diagonais serão congruentes, ou seja, terão a mesma medida. Elas interceptam-se em seus pontos médios, mas não são perpendiculares, como eu falei para vocês, que os retângulos irão, as suas diagonais irão se cruzar nos seus respectivos pontos médios, onde nós vimos que ponto médio é o ponto que divide o segmento em duas partes congruentes. Os losangos possuem lados opostos paralelos e 4 lados congruentes, como eu falei para vocês, lembrando que os losangos são o quê? Paralelogramos. Então, eles irão possuir lados opostos paralelos e 4 lados congruentes, 4 lados com a mesma medida.
Seus ângulos opostos são congruentes, ou seja, se o losango é um paralelogramo, então também irá absorver, tá certo, as suas características. Então, os ângulos opostos, eles terão a mesma medida, suas diagonais, elas não são congruentes, ou seja, elas não terão a mesma medida. Elas irão interceptar-se, ou seja, cruzar, tá certo, em seus pontos médios, tá bom? São perpendiculares e estão sobre as bissetrizes de seus ângulos internos, como eu falei para vocês. O losango terá duas diagonais, onde essas diagonais elas serão bissetrizes, tá certo, de cada um de seus ângulos. E essas diagonais elas são o quê? Perpendiculares. Elas irão se cruzar, tá certo, no ponto médio, formando assim quatro ângulos retos, quatro ângulos de 90 graus. E os quadrados possuem lados opostos paralelos e quatro lados congruentes. Seus ângulos opostos são congruentes, suas diagonais são congruentes, elas interceptam-se em seus pontos médios, são perpendiculares e estão sobre as bissetrizes de seus ângulos internos. Nós vimos que o quadrado, ele também é um retângulo, ele também é um losango. Logo, todas as propriedades que foram observadas nos retângulos e nos losangos, tá certo? Irão ser também as propriedades dos quadrados. E o quadrado vai ter o quê? O quadrado vai ter lados e ângulos congruentes. Ou seja, vai ter quatro ângulos retos e quatro lados com a mesma medida, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me chama lá no direct a partir das 3 horas até as 5h30, tá certo? O código de presença da nossa aula de hoje será paralelogramo. Então, passem lá no meu direct agora, marquem a presença de vocês. Logo em seguida, vocês irão realizar as atividades que se encontram no livro de vocês, volume 3, entre as páginas 22 e 28. A página 22, que ainda é referente ao conteúdo que foi trabalhado lá na semana passada, que foi regra de 3, tá certo? Então, realize as atividades de vocês. Logo em seguida, façam a correção, assistam ao vídeo de correção, verifiquem lá o que vocês acertaram e qualquer dúvida, me perguntem lá no direct, tá certo? E depois, tirem fotos dessas atividades, tá certo? Tirem foto tanto do que vocês fizeram no livro, quanto do que vocês fizeram no caderno, visto que nem todas as questões dá para responder no livro, porque o livro não tem espaço suficiente, tá certo? E depois de vocês tirarem essas fotos, manda lá no meu direct, para que eu possa estar registrando a participação de vocês, que é muito importante, tá certo? Vocês estão sendo avaliados através dessa participação, dessa interação, de mostrar as atividades, mostrar o código de presença. Então, essa é a maneira que vocês estão sendo avaliados, tá certo? Então, um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, tenham um abençoado final de semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!